Shalom. Hoje nós queremos ver mais um personagem bíblico, um personagem que inspira e é um personagem também que é gente como a gente. Vamos olhar para a vida de Josué, um homem que descobriu coragem e força andando com Deus. Mas vamos orar primeiro. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bondade sobre nós, que o Senhor nos ajude na compreensão das lições da tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o povo hebreu viveu por várias gerações no Egito. Quando José e os seus filhos desceram para o Egito, e José era o governador lá, eles foram em busca de comida, mas foram amparados, cuidados, e então ficaram lá. Aquela geração morreu, foi sucedida por outra, e por outra, por outra, até que eles chegaram a ser uma grande multidão dentro do Egito. Mas o fato de que eles se tornaram numerosos e poderosos na terra, em termos de quantidade, capacidade, trouxe ao faraó um receio de que eles se unissem aos inimigos do Egito e então se voltassem contra eles, contra os egípcios. E aí então começaram a impor pesadas cargas de trabalho aos hebreus, de forma que a opressão foi aumentando, 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 até que chega o momento que eles não aguentam mais, eles estão clamando a Deus, eles estão pedindo por livramento ao Senhor. E Deus levanta Moisés. E então o Senhor, através de Moisés, realiza proezas. O Senhor faz milagres maravilhosos, tremendos. A mão poderosa do Senhor se manifesta contra os deuses do Egito. E ali, com aquelas pragas, finalmente o povo é liberado para sair do Egito e eles saem em direção ao deserto em busca do cumprimento da promessa do que Deus havia feito a Abraão, de dar uma terra, de dar uma possessão, uma herança, uma terra que mana leite e mel. E então eles saem do Egito para caminharem na direção de Canaã. No entanto, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o coração deles se enche de medo. Por quê? Porque o medo estava enraizado naquela geração. Eles estavam sendo já oprimidos já de muito tempo. Então, como nós vimos, foram 400 anos, não foram 2 anos, 3 anos, 40 anos, foram 400 anos vivendo no Egito, dentro da cultura do Egito, mas nos últimos tempos no Egito, nós não sabemos por quanto tempo, começaram a ser severamente perseguidos e oprimidos. No meio desse povo todo, logicamente, nós encontramos pessoas fiéis, pessoas que realmente estavam dispostas a obedecer Deus, mesmo que as ordens fossem difíceis de ser compreendidas. E no meio desses aí nós encontramos pelo menos 2 que se destacam, além de Moisés, Josué e Calebe, porque são eles 2 que depois vão entrar. No meio de toda aquela geração que saiu do Egito, somente os 2 vão entrar a possuir a terra. Por quê? Porque mostraram coragem. Josué se tornou general do exército de Moisés. Então Moisés, ele foi o grande líder que transformou um bando de escravos em uma nação organizada. Ele deu ordem, ele organizou, ele preparou para que quando entrassem na terra, eles tivessem uma noção do que é ser uma nação. E então Josué se tornou general do exército dessa nação. E quando os inimigos vinham contra Israel, contra os hebreus, era Josué que liderava o exército contra eles. Então ele se tornou um líder no meio de toda aquela situação complicada. E é exatamente isso que Deus constantemente pede de nós, para tomarmos uma posição. A situação está complicada, não seja isso que te impeça. Avance. A situação está difícil, não seja isso a te segurar. Avance. Por quê?
porque Deus espera isso de nós, a nossa disposição em avançar. E se vamos em fé, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Josué, apesar de tudo, aprendeu a liderar, aprendeu de uma forma extraordinária a ser um referencial para o povo. Uma das características de Josué é que ele seguia Moisés de perto. Ou seja, à medida em que Josué foi se desenvolvendo na sua liderança, fica claro para nós que uma das razões pelas quais ele cresceu tanto, se tornou o líder referencial para o povo lá no final da jornada, é que ele começou aprendendo aos pés de Moisés. É isso que, por exemplo, a gente vai ver como ele agiu quando Moisés subiu ao Monte Sinai. A gente lembra que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, caminhou e ainda foi até o Horebe, e Deus chamou Moisés para subir ao monte. E Josué estava junto. E é Josué justamente que dá o alerta de que havia alarido, havia barulho e danças no meio do povo, porque o povo havia se desviado, havia colocado o bezerro de ouro para adoração e chamava aquele bezerro de ouro de Yahvé. E Josué, junto com Moisés no alto do monte, ele está ouvindo aquilo e ele chama a atenção de Moisés para isso. No momento em que o Senhor fez aquele ato, aquela distribuição da unção de Moisés sobre aqueles líderes, 2 deles não estavam juntos, mas eles mesmo assim, estando distante, eles começaram a profetizar, ou seja, a unção de Moisés alcançou eles onde eles estavam. E a notícia chegou. E Josué é o primeiro a chegar a Moisés e dizer: Senhor, proíbe que isso aconteça, porque Josué não estava entendendo. E Moisés diz: olha, quem dera todo o povo profetizasse. Então Moisés não tinha ciúmes do cargo e de outros terem uma unção semelhante a dele e terem a unção profética, falarem com Deus e ouvirem a voz de Deus. E ali foi uma excelente oportunidade para Josué aprender com o seu líder a não ter ciúme da liderança, a entender que Deus pode dar a mesma unção para outros e eles conviverem de forma harmônica em todo aquele processo de caminhada no deserto. Então, Josué está ali ao lado de Moisés, zelando por Moisés. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, que é a tenda do concerto, Moisés entrava para falar com Deus naquele tabernáculo e ali a glória de Deus se manifestava. E quando a gente olha para Êxodo 33, lá no verso de número 11, a gente vai ver que quando Moisés entrou para falar com Deus, e Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo, Josué estava ali. Porque quando Moisés sai do tabernáculo e ele volta para junto do povo, o povo está todo olhando, porque eles estão vendo que a glória de Deus desceu naquele lugar. Moisés sai daquele ambiente, mas Josué permanece à porta da tenda da congregação, à porta daquele tabernáculo. Então, Josué, ele era também alguém que aprendeu com Moisés a buscar a face de Deus, a valorizar a face de Deus, a presença de Deus. Então, quando a gente olha para Josué assim, a gente descobre nele uma pessoa simples, era um homem impetuoso também, mas que ele tinha a humildade de aprender, a humildade de receber ensinos, de olhar para os exemplos e tirar lições para a própria vida. Eu creio que um dos pontos altos na vida de Josué, e ele estava junto com o Caleb nesse momento crucial, foi quando eles chegaram à porta de Canaã. A gente sabe que a travessia da terra de Gósen, no Egito, até Canaã, ela seria feita em pouco tempo, em poucos dias. No entanto,
eles saem, passam pelo Mar Vermelho, né? Eles chegam ao Sinai, e então, depois do Sinai, depois da aliança do Sinai, Deus os conduz na direção da terra. Aí eles chegam diante de Canaã. E Moisés, ele toma uma iniciativa, ele pega 12 espias, um representando cada tribo de Israel, cada um dos filhos de Israel. Então, ele manda aqueles 12 espias para vistoriarem a terra. Era isso que eles tinham que fazer, vistoriar e trazer um relatório. Então, no meio deles estava Josué e Calebe. E quando eles voltam daquela vistoria, eles trazem demonstrações, ou seja, frutos, que eram a revelação de que tudo que Deus havia prometido sobre a terra era real, era verdadeiro, e ela estava ali. 2 homens precisaram sustentar um cacho de uva, ou seja, era realmente algo espetacular. E quando eles voltam, 10 espias resolvem se unir num relatório negativo. O que eles fazem? Eles vão dizer, olha, os habitantes da terra, eles são gigantes. Nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Ou seja, eles permitiram que o medo tomasse conta do coração. Eles não estavam levando em consideração que era Deus na empreitada, que era Deus quem estava conduzindo tudo. Então, eles chegaram ao ponto de duvidar de tudo, apesar de verem os sinais, apenas porque tiveram medo dos gigantes. Como muitas vezes a gente faz. Às vezes o gigante na nossa vida não é uma pessoa de grande estatura. Às vezes é até alguém bem pequeno, como uma criança, como um filho, que se torna um gigante intransponível que nos mete medo, não porque seja bravo, mas porque às vezes não sabemos como lidar, não sabemos como corrigir, não sabemos como conversar, como orientar. E então enchemos o coração de medo. Quantos pais têm medo de conversar com os filhos sobre assuntos mais delicados? Sobre temas sexuais, sobre vícios, uso de drogas, sobre namoro. É medo. Ou seja, por causa do medo desses pais, o filho se torna um gigante. E eles dizem, não vou conseguir, não vou chegar lá, não tenho palavras, não sei conversar. E começam a se encher de medo e se esquecem de que Deus está na empreitada, está ali para ajudar você, pai, você, mãe, está ali para te capacitar, para que você possa cumprir o seu papel. Foi Deus quem te deu esse privilégio de ser pai e de ser mãe. Então, não abdique da sua responsabilidade, porque haverá sim provisão de Deus para que você consiga cumprir o seu papel. Então, às vezes nós vemos gigantes onde não tem. Vemos gigantes no trabalho, vemos gigantes no relacionamento conjugal, vemos gigantes entre os vizinhos, na igreja, ou seja, vemos coisas que nos metem medo, que nos paralisam, que nos impedem de prosseguir. E aqueles homens, eles viram gigantes na terra. Bom, quando a gente olha essa atitude desses 10, a gente fica perguntando então, mas espera aí, e os outros? Quem eram os 2? São os 2 heróis, Josué e Calebe, porque eles se levantam e dão um relatório positivo. Eles reconhecem que há gigantes, mas eles colocam acima de tudo o fato de que Deus estava com eles. Se Deus prometeu, Deus vai dar a terra. Não importa se há gigantes lá, não importa qual é o obstáculo à sua frente, se Deus prometeu, Deus dará, Deus fará, porque Deus é Deus, não importa o tamanho do inimigo, para ele é nada. Então é exatamente isso que Josué e Calebe estão falando para o povo. Vamos avançar, vamos possuir a terra, porque Deus é quem prometeu nos dar aquele lugar. No entanto, o povo prefere ficar com aqueles 10 espias negativos, porque eles não conseguiam crer de fato que Deus era com eles. Mas aqui aparece um Josué que está cheio de coragem. E eu chamaria a coragem de fé.
ele está cheio de fé. Ele está dizendo, Deus pode. Aos nossos olhos, não conseguimos, mas Deus pode fazer isso. Josué, ele não era mais especial do que nós. Ele não era melhor. Ele não era uma pessoa que tivesse grandes qualidades. Ele não era uma pessoa, ou vamos dizer assim, ele não era um anjo que desceu do céu para ajudar Moisés a liderar o povo. Não, ele não era isso. Ele era gente como a gente. Ele era uma pessoa comum. Tinha os seus medos, tinha as suas dificuldades, mas ele tinha algo que, para mim, é o que chama atenção. Ele era ensinável. Ele estava pronto para aprender. Ele estava disposto a aprender as lições que Deus queria passar para ele. E veja, não é assim, quando eu falo Deus passar, não é vir um anjo dizer para ele, não é ele ouvir uma voz de Deus falando, não, ele vendo a situação e entendendo que é Deus agindo, Deus falando, e ele tendo a disposição de compreender o que Deus está mostrando na situação e aprendendo aquela lição. Mas houve momentos também que Deus precisou chegar e dar um empurrão no Josué. Por quê? Porque ele era gente como a gente, ele tinha os seus medos. Tanto é que quando chega lá, praticamente no final dessa jornada de 40 anos no deserto, Moisés chega ao fim da sua vida. Né? Deus diz para ele, olha, Moisés, você vai ver a terra de longe, mas não vai entrar lá. Então unge Josué porque ele vai liderar esse povo e vai fazer esse povo entrar na terra. Então, naquele momento, eu imagino que Josué tenha sentido aquele calafrio, aquele friozinho na espinha, quando ele soube que Moisés não estaria mais à frente do povo e seria ele. Mas como será? Como será daqui para frente? Moisés não vai estar, não vou conseguir. Eu quero que você entenda uma coisa simples, básica, mas poderosa. Ninguém é insubstituível. Como assim? Sim, Moisés foi o grande líder, até hoje o grande profeta do povo de Israel. No entanto, embora ele seja o grande Moisés, ele não era insubstituível. Josué substituiu Moisés. Porque é assim que Deus faz. Porque a grande questão não é se Moisés era grande, a questão é se o Deus de Moisés era grande. E Deus disse para Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, Deus está falando para Josué que ele podia confiar que da mesma maneira como o Senhor tinha usado Moisés, o Senhor também iria usar a Josué. Então, exatamente essa é a diferença. Não é se você é grande, se você é pequeno, se você tem capacidade, se você não tem. A questão é, qual é o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do teu Deus? Quando Josué descobre o tamanho do Deus de Moisés, ele descobre que o Deus de Moisés é o mesmo dele. Tem o mesmo tamanho, tem o mesmo poder, tem a mesma glória, tem a mesma capacidade de realização. Então, quando a gente vai lá para Josué capítulo 1, nós vamos encontrar o momento em que Deus está dando esse empurrão emocional e espiritual na vida de Josué. Acompanhe comigo aquilo que Deus fala com esse homem. Veja só o encorajamento que Deus deu para ele e que Deus, através desse texto, está dando para mim e para você também. Acompanhe comigo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. 3 vezes Deus fala com Moisés: tenha coragem, seja forte. Por que Deus está falando isso? Deus não falaria isso se Josué não tivesse necessidade de encorajamento. Todos nós precisamos disso. E todos nós precisamos de encorajamento em algum momento da nossa vida. Por isso, a mesma coisa Deus está falando para você: seja forte, seja corajoso, avance. Por que avance? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você for. Essa é a grande promessa da palavra de Deus: eu serei contigo. A garantia de êxito de Josué não estava no fato de ele ter sido general do exército. A garantia não estava no fato de Josué ser capaz, ter feito grandes coisas, ter grande conhecimento. A garantia do êxito de Josué era: eu sou contigo. Foi a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Foi a mesma coisa que Deus falou com Abraão. Foi a mesma coisa que Deus falou com tantos servos dele, e ele fala com você. Ah, mas como? Deus não falou isso comigo. Sim, ele falou. Mateus capítulo 28, ele diz lá no finalzinho do capítulo, ele diz: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: eu sou contigo. Por isso, a garantia do teu êxito, a garantia de que você será bem-sucedido, não está no fato de você ser bom ou ser ruim em qualquer coisa, mas o quanto de Deus está em você, se manifestando em você, o quanto Deus tem liberdade para agir na sua vida. Lembra de José? José, ele na prisão era bem-sucedido. Como servo de Potifar, era bem-sucedido. Por isso ele se tornou o segundo mais importante e poderoso do Egito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boa mão do Senhor era com José. Deus era com ele. Então, o que faz diferença na nossa vida é se Deus está dirigindo a nossa vida ou não. É isso que faz a diferença. Então, Deus está falando para Josué aqui: seja forte, seja corajoso, avance. Agora, ele coloca aqui uma chave. Qual é? Medita nesse livro da lei dia e noite. Porque se você fizer isso, meditar no livro da lei, te fará prosperar o teu caminho e o caminho desse povo. Então, veja, há uma sequência lógica e espiritual aqui. Ele está dizendo: olha, você quer ser bem-sucedido? Deus tem que estar na história. Não basta ter coragem, não basta ser uma pessoa corajosa, impetuosa, que vai rompendo. É necessário que Deus esteja envolvido. Como Deus estará envolvido? Quando nós o buscamos dia e noite. Quando nós buscamos a tua face, quando nós buscamos a sua lei, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós buscamos ao Senhor e alimentamos o nosso espírito pela presença de Deus. Então, quando Josué entende isso,
é ao final da caminhada de Moisés. O que é que vem depois disso? Eles atravessam o Jordão em seco. Um primeiro sinal de que Deus estava com Josué. Segunda coisa que acontece, Josué leva todo o povo a assumir a aliança da circuncisão. Eles passam o Jordão, montam acampamento, e então Josué leva todo o povo a uma aliança com Deus. E aí está o coração de Josué. Ele não ficou na brincadeira, não ficou na aparência, ele não ficou apenas naquele aspecto de, tudo bem, agora eu sou líder, vou liderar o povo. Não, ele leva o povo a uma aliança, a aliança da circuncisão. Por causa disso, Deus dá a Josué a vitória sobre Jericó. Josué fica um pouco cheio de si, né? E tropeça quando tem que lutar contra Ai, que era uma minúscula cidade, e ele é derrotado. E Deus ensina a lição para Josué. Ele tinha que confiar no Senhor. Quem dá a estratégia é Deus, não é o homem. Não é a nossa capacidade, é Deus. Deus tem que dar a estratégia. Se Josué tivesse buscado a Deus, ele teria ouvido a estratégia para lutar contra Ai. Como ele não ouviu Deus e confiou na sua capacidade de general, ele tropeçou e foram derrotados. Então, era mais uma lição que ele estava aprendendo. E ele avança com o povo na direção de Canaã e leva o povo a tomar posse daquela terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora eu quero destacar dois últimos momentos de Josué. Um deles está lá no capítulo 24, nos versos 14 e 15. É um momento em que eles estão para possuir a terra. Aliás, eles estão já possuindo a terra. E então Josué reúne o povo e ele fala algo extraordinário para aquele povo. Acompanhe comigo em Josué 24, os versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué agora está dizendo assim: gente, olha para mim. Olha para mim. Vocês serviram os deuses dos vossos pais no Egito. Vocês têm os deuses dos amorreus dessa terra. E vocês têm que fazer uma escolha. Vocês têm que escolher se vão servir ao Senhor ou a esses outros deuses. Os deuses do Egito, dos amorreus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué não fez uma consulta pública sobre isso. Josué não consultou a família e fez uma votação sobre isso. Ele, como chefe, como líder, como sacerdote da casa, ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele leva o povo a uma decisão. E eles retornam isso, eles correspondem com isso e dizem: nós vamos servir ao Senhor. E sabe, eu creio que a coisa mais linda que eu vejo no testemunho de Josué vai além da vida dele. Porque o fruto dessa fidelidade de Josué permaneceu depois dele. E eu creio que essa é a marca de todo servo do Senhor. Os frutos não ficam, não aparecem apenas enquanto ele está ali. O líder não é visto com os seus frutos apenas enquanto está presente. O que realmente nós precisamos entender é que o nosso legado, aquilo que nós deixamos como herança, não financeira, mas de vida, permaneça de verdade. Toque pessoas, toque gerações. E quando eu olho para a vida de Josué, eu descubro que ele deixa um legado extraordinário. Porque lá no capítulo 24 ainda, no verso 31,
a declaração que Deus permite fique ali na palavra é um desafio para mim e para você. Veja só o que Deus fala, o que a palavra de Deus nos diz. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Uau! Então veja, não apenas Josué serviu ao Senhor, não apenas a sua casa serviu ao Senhor, mas a Bíblia diz que toda aquela geração, todos os dias de Josué, ou seja, enquanto ele viveu, a influência dele fez com que aquele povo servisse ao Senhor. E não apenas isso, a geração que se seguiu também, quando todos aqueles anciãos que chegaram com Josué, daquela caminhada no Egito, enquanto eles estiveram vivos também, o povo servia ao Senhor, fruto da fidelidade de um homem. É certo que Moisés estabeleceu os alicerces, Deus deu através de Moisés as bases para aquela nação. Mas Josué se tornou um referencial quando eles entraram na terra. Eles podiam ter se perdido ali, mas eles permaneceram fiéis, servindo ao Senhor, porque alguém um dia chegou para eles e disse: olha, vocês devem fazer uma escolha. Escolham a quem vocês querem servir. Os deuses do Egito, os deuses dos amorreus ou ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha. Que escolha você vai fazer? E essa é a questão que eu deixo para você nesse estudo de hoje. A quem você tem servido? Quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Qual é o Deus que tem ocupado o seu tempo, a sua atenção, a sua energia? Você tem buscado ao Senhor de verdade? Você tem dado o primeiro lugar para o Senhor? A sua casa está servindo ao Senhor? Você, homem, tem assumido o seu papel de sacerdote, tem dito diante do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então eu quero desafiar você a uma aliança com Deus hoje, como Josué e o povo fez naquele dia. Não precisa ser a aliança da circuncisão, porque ela já passou. Não precisa ser a aliança da lei, porque ela já foi. Mas uma aliança de coração, a circuncisão do coração. Paulo nos fala isso. Não é? Nós temos uma aliança com Deus não na circuncisão da carne, mas na circuncisão do coração. Circuncide o teu coração. Tire fora tudo aquilo que ainda impede que você cultue ao Senhor de todo o teu coração. Busca os fermentos que ainda estão na tua casa, na tua vida, na tua família. Tira fora a contaminação e dá o primeiro lugar ao Senhor e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.